Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que navega em saúde, sociedade e comportamento. Eu sou o Glauco. E eu sou o Júlio. E o episódio de hoje, pessoal, é para você, homem. Nós vamos falar sobre saúde masculina, ou a saúde do homem, com um mestre aqui, né, Júlio? Não, professor, urologista, professor de medicina na Escola São Leopoldo Mandic, Dr. Edson Soares. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por ter aceito esse convite, né, Júlio? Nossa, nós que agradecemos. É um tema muito importante, doutor. Fale sobre você, a sala é nossa, né? Obrigado aí o convite de vocês, agradeço aí a gentileza de terem trazido a gente para, durante o mês de novembro, né, que é um mês dedicado aí à questão da saúde do homem, a gente poder conversar sobre alguns temas, né? Eu tomei a liberdade aqui de anotar o nome de vocês, porque como vocês são gêmeos, né, tem que saber quem é o Glauco, quem é o Júlio. Torre 1, Torre 2, chamando, né? Isso. E ainda fazem um favor de se vestir igual, então fica mais difícil ainda. Mas agradeço aí a gentileza de vocês. Eu sou médico, sou urologista, já atuo aqui em Campinas desde 2004, aproximadamente, né? Eu fiz a minha formação acadêmica na Universidade Federal de Pernambuco, eu sou de Recife, naturalmente. E vim para Campinas para estudar, vim fazer um curso preparatório para residência médica, né, que é quando a gente se especializa. E tive a oportunidade de fazer a minha residência de cirurgia geral e depois de urologia no Mário Gatti. Fiquei 5 anos lá, né, que são 2 anos de cirurgia geral e mais 3 de urologia. E na sequência emendei com uma pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, um mestrado, né, na área de disfunção miccional, de urogeriatria que a gente fala, né? E nessa caminhada acabei entrando para o campo acadêmico, né? Hoje eu sou professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, né? Desde o começo da faculdade, e continuo dentro do Mário Gatti, né? Como assistente na área de urologia. Minha área de concentração vai mais para o campo das disfunções miccionais, urologia feminina, mas a gente faz urologia geral lá também, né? E recentemente entrei agora para o doutorado, né, na área de ciências da saúde dentro da Unicamp, né, que é onde a gente... Meu Deus do céu. Só download, hein, doutor? Mas tem uma razão, né? A questão, entre o mestrado e o doutorado tem 10 anos, né? Mas a necessidade disso foi por conta de que agora eu estou numa outra fase, né, em que eu estou me dedicando muito à atividade de ensino, né? A residência médica, eu coordeno um programa de formação de médicos, né, na área de cirurgia geral, no hospital onde eu atuo, em Santa Bárbara do Oeste. E aí o doutorado ele veio para poder elaborar melhor, né, e aprender mais sobre esse campo da educação, né? Então, a questão do ensino é importante. Ô, doutor, uma curiosidade, por que urologia? Por que você escolheu urologia? Veja, a minha história, na verdade, eu estava conversando com vocês antes, né, eu deveria ser mecânico, né? Eu sou técnico em mecânica, né, formado pela Escola Técnica Federal de Pernambuco. A minha área, desde pequeno, eu sempre tive muito interesse, né, de como as coisas funcionavam, né, como é que você elaborava uma máquina, como é que ela funciona, tudo, os motores, sempre foi uma coisa que me deixava bastante curioso. E lá em Recife, a escola técnica era uma referência nesse campo. E eu fui para mecânica, né? Só que durante o penúltimo ano, né, lá da faculdade, do curso técnico, né, eu conheci um pessoal que era da área de saúde, né? E eu comecei a fazer algumas atividades no período de férias, assim. O campus da Universidade Federal de Pernambuco, ele é aberto, né? Então a gente visitava, enfim, tinha vários contatos. E aí eu me interessei por esse campo, né? Eu acabei prestando vestibular, meio assim, por influência desses colegas, e eu acabei gostando, né? E a urologia, ela tem uma singularidade, né? É uma das poucas especialidades que você tem muito exercício clínico, né? Por exemplo, a área de andrologia, né? O estudo das questões relacionadas a hormônios masculinos, como é que ele funciona. E tem a parte cirúrgica também, né? Que é para quem gosta dessa parte de como funciona, ver como é que é, né? Abrir, ver por dentro, ver por si, né? Eu não tenho para isso, não. Eu não tenho. Mas a parte cirúrgica, ela é bem interessante. Então, você tem de cirurgias pouco invasivas até cirurgias mais invasivas. E olha que interessante, a urologia é uma das áreas que incorpora muita tecnologia, né? Adiantando alguns temas aí que a gente vai conversar hoje, por exemplo, a parte de robótica, né? A cirurgia assistida por robô. Até hoje, a cirurgia em que mais se aplica robô é uma cirurgia na área da urologia, que é a prostatectomia auxiliada, assistida por robô.
né? Em termos de números mundiais, é a cirurgia que mais se aplica. É evidente que você usa o robô em outras situações, mas a cirurgia da próstata, feita por robô, né, no Brasil e no mundo, é uma das cirurgias em que, em termos de números, é um número maior realizado. Eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer isso durante o final da residência, no estágio que eu fiz na Espanha. Nossa, para você que gosta, gosta, para deve manusear esses equipamentos, doutor, é como se fosse de pilotar um helicóptero, um avião, horas de voo? Não tem nada a ver. Você tem que checar, você tem que fazer checar, né? Tirar a carta, tô brincando. Tem curva de aprendizagem, tem sim. Você tem que fazer um curso em que você usa simuladores, né? Em que você aprende a usar os joysticks. É uma outra lógica, né? Porque uma das coisas que é importante saber é que, assim, na verdade, não é o robô que opera, né? É você que opera. É só uma extensão, então, né? Exatamente. Então, o robô é um braço mecânico, né? É um olho com capacidade de enxergar, uma câmera capacidade de enxergar em 3D, né? Filtra movimentos, por exemplo, pequenos tremores que a gente tem, ele filtra. Então, ele consegue filtrar, né? A tecnologia... bastante coisa. E doutor, aí vão eu ia brincar, eu já ia brincar. Agora, porque o urologista é o terror dos homens, né? Tem muita gente que tem medo, porque fala eu tenho medo de ir no doutor por causa do famoso... toque, né? Toque, né? Vê o urologista através do dedo. Olha o urologista e vê o tamanho do dedo. Essa piadinha. Eu vou esconder a mão aqui. É melhor, né? E com certeza, né, Glauco? Muitos homens têm dúvida do que um urologista faz. Estou te cortando? Não, é até uma curiosidade. Eu estava lendo uma pesquisa que é sobre um novo olhar da saúde do homem, né? Falando que 59% dos homens não procuram ajuda, né? Por que isso, doutor? O medo? Veja, se a gente for buscar assim, estudos mais antigos, né, a gente vai perceber o seguinte, e por isso a questão da discussão da saúde do homem, né? Em qualquer faixa etária, o homem morre mais. O homem, por incrível que pareça, mas se a gente colocar em termos estatísticos, vocês vão entender isso. Veja, quando você pega pessoas jovens, né, adultos jovens, quem é que acelera mais o carro? Quem é que bebe mais antes de pegar o carro? Quem é que se envolve mais em violências? Né? Tanto violência urbana, que fala de acidente de trânsito. Quem é que pilota mais as motinhas lá que fazem entrega? Então, assim, o homem ele se coloca numa situação de risco, né, muito mais do que as mulheres. Então, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, violências, né, e o Brasil é cheio disso, faz com que entre os jovens, a principal causa de morte de causas externas, né, o homem seja a principal vítima. Quando você vai para adultos, né, depois de 50 anos, 60 anos de idade, né, idosos, enfim, a gente percebe que as doenças crônico-degenerativas são as principais causas de morte. Crônico-degenerativa, por exemplo, são doenças que estão relacionadas à obesidade, tabagismo, etilismo, diabetes, né, câncer. Né? Então, todas essas condições, elas agridem mais os homens, não só por uma questão genética, não é só isso, mas tem a ver com o comportamento dele. Então, por exemplo, as mulheres desde cedo têm o hábito de frequentar o médico, vão ao posto de saúde, levam a criança para vacinar. Então, para as mulheres é muito natural conviver com o sistema de saúde, com o consultório, frequentar o médico. O homem, quando vai, e os estudos mostram isso, quando ele vai para o médico, ele já está com a situação de saúde tão agravada que uma coisa é você chegar descobrindo que tem diabetes, outra coisa é você chegar cego por conta de uma lesão causada pelo diabético ou com insuficiência renal. Então, o homem geralmente procura o sistema de saúde, né, ou um consultório, ou um médico, já numa fase em que o corpo já está falhando. E, às vezes, nessa condição, a taxa de mortalidade ou de agravamento daquela condição é diferente. Isso faz com que o homem morra mais. Então, percebendo-se essa fragilidade, é uma das razões de existir o Novembro Azul, né? Foi que, exatamente, foi que o Ministério da Saúde e algumas outras organizações da sociedade civil organizada, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo, que eu faço parte também, destacou esse tema para que você, assim como tem o Outubro Rosa, né, o Setembro Amarelo, você tivesse aí um período, né, dedicado a ter foco sobre as questões da saúde do homem, porque em linhas gerais, se você for ver, o sexo frágil no final é o homem, né? Porque ele adoece mais, morre mais, a sua doença é mais grave, né? Se coloca mais em risco. Não à toa a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje a expectativa de vida está em torno aí dos 75 anos, mas quando você separa sexo masculino e sexo feminino, a mulher coloca 6 anos na frente da gente.
A expectativa Como diz, perdeu. Exatamente. Perdeu É. o Playboy. Perdeu o Playboy. Exatamente, tem até aquela brincadeira, né? Que no futuro, né, o homem vai viver 200 anos e a mulher não morre nunca. Então, por conta disso. Então tem essa. Pelo amor de Deus. Mas tem essa. Imagina os pais que têm 4 filhas. Tá perdido. Não, mas são. Né, tem várias teorias que explicam isso, né? A fragilidade do Y, né? Enfim, que deixaria ali a gente com um pouquinho menos de cromossomos para fazer um certo equilíbrio. Mas, de uma maneira geral, a gente pode atribuir essa fragilidade principalmente ao comportamento, à atitude diante da vida, diante da saúde, diante do alimento, né, diante de algumas práticas. Né? Evidente que o mundo está mudando, né? As mulheres estão se colocando mais no mercado de trabalho, estão fumando mais, estão bebendo mais, estão cuidando menos de alguns aspectos de sua saúde, então, em determinados aspectos, né, as mulheres estão se igualando aos homens, né, de uma maneira negativa, eu diria, em relação a algumas condições. Mas o Brasil tem algumas singularidades, né? A gente sabe, por exemplo, que o Brasil é um dos países que mais reduziu, por exemplo, a taxa de tabagismo, né? Aquelas leis lá atrás, no começo da década de 90, né, sobre não poder fumar em ambiente público, depois não fumar em restaurante, enfim, foi criando um ambiente tão restritivo, né, que o Brasil hoje tem uma das, considerando o tamanho que a gente tem uma das menores taxas de tabagismo do mundo. Né? Se você for comparar com alguns países com a Europa, por exemplo, né, a Áustria, por exemplo, que tem uma taxa muito alta de tabagismo. E isso, sem dúvida nenhuma, reflete, né, na nossa saúde. Perfeito. Não, ia falar, não, aproveitando essa questão com 2 ou 1 par ímpar. Opa, vai lá. Eu quero saber como é que vocês sabem quem ganhou. A gente fica só no olhar. Ô, doutor, e essa parte de comportamento, porque assim, a gente pensar no nosso pai não deu uma orientação, ó, vocês precisam ir no médico, no neurologista. Falta mesmo, doutor, isso. E provavelmente o pai do nosso pai também não fez isso. E quem está nos assistindo provavelmente sofre a mesma coisa, né? As mulheres, como tem ciclo menstrual, né? Eu sou pai de uma menina de 13 anos. As mulheres, como têm ciclo menstrual, necessariamente elas acabam percebendo essa necessidade dos cuidados com saúde mais cedo, né? É muito comum a mãe levar a filha no ginecologista depois da primeira menstruação, né? Como método anticoncepcional, a pílula ainda é uma alternativa bastante utilizada, então para passar por isso você tem uma questão da prescrição. O próprio Ministério da Saúde, se você for ver pensando em saúde pública, ele organiza várias campanhas em função da saúde da mulher. A mulher, quando engravida, ela tem que fazer pré-natal, pelo menos ali uma consulta por mês, às vezes com uma frequência maior, né? A mulher leva a criança para tomar vacina, então ela está frequentando uma unidade de saúde, vê ali um cartaz. Então faz parte da cultura feminina, né, cuidar da saúde. Né? A gente fala que a mulher cuida, né? E o homem estraga, né? Mas a mulher cuida. Então, como faz parte desse comportamento feminino, né? Tá dentro dessa cultura feminina, ter esse envolvimento com as questões de saúde é muito natural isso. Fora a própria perspectiva, né, de que você está cuidando de uma família, está cuidando de criança. O pai de vocês pode não ter dito para vocês procurarem um urologista, mas eu garanto que a mãe de vocês levava você no médico, via se vocês estavam escovando os dentes antes de dormir, né? Cuidava para ver se vocês estavam tomando banho direito, né? Levava vocês para tomar vacina, por mais que vocês protestassem e não quisessem ir. Então, isso aí faz parte da cultura, né? Quando a gente cresce, que a gente sai um pouco ali da barra da saia da mãe, né? A gente tem mais autonomia, a gente começa a se preocupar com outras questões, né? A nossa cultura traz para a gente a questão de competitividade, a questão dos esportes, enfim, várias questões. E a saúde, ela fica, de certa forma, relegada. Como a gente, no geral, a gente está bem, se sentindo bem, fisicamente bem, né? A gente não percebe o efeito cumulativo que alguns agravos têm na nossa vida, né? Então, o jeito que você come, a quantidade de bebida que você bebe, né? Alguns comportamentos que você tem, o teu corpo, ele segura a onda muito bem durante muito tempo. Agora, quando isso se acumula ao longo do tempo, é que você percebe a consequência, né? Para falar de um tema geral, assim, por exemplo, hipertensão arterial. A gente não acorda hipertenso aos 50 anos de idade. Quem é hipertenso aos 50, os fatores de risco que fizeram com que ele desenvolvesse a hipertensão começaram a se somar a partir dos 25, 30 anos de idade. Né? Existe uma discussão, por exemplo, hoje muito grande em torno da questão do diabetes, por exemplo. Né? A gente hoje vai ter, existe uma estimativa em torno de 20% da população que seja diabético. Provável que seja até mais que isso, ou pré-diabético. Né?
Porque os fatores de risco que estão relacionados ao diabetes, né, e a gente fala aí do diabetes tipo 2 principalmente, que estão relacionados ao sedentarismo, à alimentação, né, uma dieta muito rica ali, em fatores que o corpo tem dificuldade de metabolizar, hoje já está se estabelecendo desde a infância. Sim. Né? Apesar da gente falar muito da fome, a questão da oferta de alimento muito calórico, sedentarismo, ele existe desde a infância. A gente tem taxas na nossa região muito altas, posso estar falhando em torno de 25% de crianças com sobrepeso. Né? Aumentou bastante. Exatamente. Então, criança que tem sobrepeso, que não está correndo atrás de pipa, correndo, jogando bola, está só ali no videogame, paradinha, né? Andou de rolemã, né? No carrinho de rolemã. Não arrancou as unhas no carrinho de rolemã. Né? Então, assim... Pão do dedo. Então, para subir o vidro de um carro, você aperta o botão, né? Não faz mais aquele... ninguém mais tem aquele Fusquinha 68 que você ficava ali, né? Consertava com clips, né? Eu liguei esse bloco esse dia, foi igual dirigir uma pampa, doutor. A pampa fazendo escotilha, né? É igual como. E eu tenho... Nossa, abriu 2 janelas. A gente tem o costume, né, pessoal, de abrir várias janelas do Windows, mas a gente vai fechar. Vamos fechar. E do que o doutor falou, tem uma pergunta sobre quando devo ir no urologista, mas antes, por que o bigodinho do Novembro Azul, doutor? Sim, eu lembro que numa visita o doutor mencionou, falei, doutor, isso é interessante a gente conversar sobre isso, né? Veja, a origem disso, né, a história, ela começa, né, lá na Austrália, né, ali no começo dos anos 2000, porque olha que interessante, você imagina lá, estão os amigos no pub, né, no bar, enfim, conversando, tudo, de repente eles descobrem que um dos colegas dele estava com câncer no testículo. E aí, pô, o cara não sentia nada, não tinha nada diferente, e o cara entrou naquela trajetória que muita gente experimenta, né, de ir no médico, fazer diagnóstico, operar, fazer quimioterapia, e de certa forma ele saiu ali do convívio dos caras que todo final de semana estavam ali no pub se confraternizando. E aí eles tiveram uma ideia, bicho, olha, essas coisas acontecem com a gente não percebe. Isso que a gente está conversando agora, assim, poxa, ninguém teve esse estalo, né? Por que o cara não estava frequentando o médico? Como é que se previne isso? De repente o cara tem um câncer, né? E eles resolveram fazer uma campanha assim, olha, enquanto o colega estiver se tratando, a gente vai deixar crescer o bigode. Porque o bigode é uma coisa que chama atenção, né? Tá no seu rosto, deixou crescer o bigode. Quando alguém pergunta, mas por que você está com o bigode crescendo? Ah, não, porque eu estou me solidarizando com um colega que está com câncer. Seria interessante você também, de repente, visitar um médico. Não necessariamente um urologista, mas visitar o médico para ver se ocorre. E essa campanha, ela pegou, né? Então, durante todo aquele período que o cara estava se tratando, os amigos fizeram isso, e eles depois comemoraram. E isso virou digamos assim, uma campanha, né, que se alastrou ao longo do mundo, pelo mundo, né? Então os caras faziam atividades esportivas de bigode, faziam corrida de bicicleta, de bigode, para alertar os homens desse cuidado com a saúde, né? E no Brasil, né, salvo engano ali por volta do ano 2010, 2011, né, alguns elementos da sociedade civil organizada, a Sociedade Brasileira de Urologia, o próprio Ministério da Saúde, todo mundo já tinha essas informações da fragilidade da saúde masculina, né? E aí resolveu-se criar uma campanha para que você tivesse foco nessas questões, né? Dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, criou-se até uma secretaria especial da saúde do homem, né, que além de discutir a questão do câncer de próstata, por exemplo, discutia as questões do aparelho cardiovascular, né? Tabagismo, infarto, AVC, que se você junta esses dois com o câncer de próstata, aí você tem as principais causas para o termo técnico, morbimortalidade masculina, ou seja, o que adoece e mata o homem, né, em última instância. Então, a questão do bigode, Júlio, ela é importante para a gente acordar para isso, né? Tinha lá umas regrinhas, né, que os caras usavam. Você tem que ficar um mês inteiro, o período inteiro da campanha deixando crescer o bigode. Não pode ser bigode falso, não pode ser pintado, não pode ser grudado. O problema nosso é que aqui parece bigodinho de Nescau, né? Então, eu sou frustrado. Eu sou frustrado porque eu não tenho bigode. Tem que passar alguma coisa. Alguma coisa da farmácia. Mas era isso. Começou desse jeito, mas ela ganha nuances e tudo. E no Brasil, assim, ganhou mais destaque porque existe aí uma militância muito ativa, né, da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu pertenço a essa sociedade, legal, né, dentro da divisão de São Paulo. Inclusive é até importante porque isso aqui é uma coisa que a gente divulga, né, os urologistas se organizam dentro de uma sociedade nacional, né, uma federação,
em que é uma federação com objetivos de ordem científica, né? A gente faz congresso, a gente estuda, mas tem objetivos também de cunho de divulgação de informações para a população sobre isso, né? Existe um site da Sociedade Brasileira de Urologia em que a gente tem uma página lá só para o público que a gente chama de leigo, né? Sim. Mas, enfim, na falta de um termo melhor, mas para justamente você poder fazer isso. Porque hoje o Google ele te oferece uma informação que não é muito organizada, né? Então você coloca lá próstata, só aparece câncer, só vem desgraça. Mas o homem vai até sangue. Já tenho medo de ir no médico, aí já aparece a desgraça, nem vou. Aí pega um cidadão gravando um vídeo aleatório e fala, pois é, mas aí vai uma dica. É interessante quando você for olhar para esse site, procura da Sociedade Brasileira de Urologia, porque a informação ali ela tem uma curadoria, né? Ela foi organizada de uma forma para que o indivíduo se instrua sem ficar necessariamente assustado, né? E dentro dessa divisão da sociedade, existe a Sociedade Paulista de Urologia, né? Que eu pertenço, mais especificamente até a gestão que está atual, que é do Marcelo Wrocławski. E aí a gente discute justamente esses temas. A gente promove uma série de iniciativas, né? Por exemplo, em São Paulo agora tem alguns monumentos, alguns prédios, algumas estruturas que à noite elas ficam coloridas de azul justamente para fazer uma referência à questão do Novembro Azul, né? Depois a gente pode deixar o site aí à disposição para o pessoal poder consultar. É Manu, doutor, é manual de urologia. Acho que interessante tem bastante informação ali. Sim. Perfeito. Posso fechar uma janelinha do que deixei aberta? Eu deixei a minha aberta, tem uma na manga. Não, como o doutor falou que o ambiente da mulher, a mulher vê muito mais essa questão da saúde, o homem não. Você acredita que com o Covid acelerando a parte tecnológica, o número de informações que nós temos hoje, doutor, você acha que foi implementado uma sementinha aí para a mudança cultural do homem nessa questão comportamental? Eu acredito que até antes, viu? Porque, até um pouco antes? Até um pouco antes, porque vejam, culturalmente, né, a gente fala que o homem não procura o médico urologista porque tem medo do exame do toque, né? O tamanho do dedo. Pois é. O pessoal falava, vai no urologista, você vai ver. Eu tô passando mal, eu volto outro dia. Exato. Eu brinco que o problema não é a primeira opinião, é a segunda. Aí cria uma outra situação. Tem que ver o dedo no primeiro segundo, tá certo. Mas veja, olha que interessante. A gente percebe que desde que começou essa campanha, a gente quebrou muitas barreiras do homem ter acesso ao médico urologista, dele fazer o exame físico. Porque o primeiro mito que a gente precisa desfazer é o seguinte: o exame do toque não é uma coisa exclusiva do urologista ou do proctologista, por exemplo, que são os dois, né, que são famosos por essa... A minha pergunta já ia até entrar nisso, doutor. O que o urologista faz, a diferença com o nefro, que às vezes as pessoas... Bagunça um pouco, né? Mas veja, o exame do toque, ele deveria, na verdade, fazer parte de um recurso de exame físico até do clínico geral. Porque pensa bem, quem tem hemorroida, quem tem fissura anal, quem tem tumor anal, quem tem hipotonia nessa região anal, né? Quem tem intestino preso, que às vezes pode ter um tumor, um nódulo ali. Numa primeira consulta, dependendo do sintoma que você tem, isso aí deveria pertencer ao exame físico geral, porque tem muita coisa que você pega ali. Às vezes a gente vai fazer o toque para avaliar a próstata, a gente encontra outras condições que são importantes e que a gente faz diagnóstico e que a gente acaba orientando ali no tratamento daquela pessoa. Então, eu acho que essas campanhas, né, desde o começo ali de 2010, por ali, elas ajudaram bastante, porque quando a gente traz o homem em função da questão do câncer de próstata, a gente cria a oportunidade dele ter contato com esse sistema que ele pouco conhece. Outra discussão que se faz bastante tem a ver com a questão do acesso, né? Se você for ver, para quem trabalha, para quem está na lida, né, um aparelho de saúde que funciona das 8 às 17 é meio complicado, né? Você não tem horários ali fora. E a questão, já fazendo o link com a questão do Covid, o que é que o Covid trouxe de diferente? Por exemplo, na realidade de Campinas, houve muito um negócio chamado de telemonitoramento. Foi iniciativa da Secretaria de Saúde, por exemplo. Então você ia lá com sintomas respiratórios, voltava para casa, alguém entrava em contato com você pelo WhatsApp, que é uma ferramenta muito utilizada, para saber como é que você estava. Então a gente introduziu nessa cultura da consulta física, do presencial, a possibilidade de você ter contato com o sistema de saúde pelo meio virtual, né? Hoje, por exemplo, eu estou na coordenação de um programa de telemedicina dentro do Mário Gatti, que dá suporte para algumas unidades de saúde da Prefeitura de Campinas. É até interessante a gente poder divulgar isso. Divulga, por favor. É um programa que ele começou tem mais ou menos uns 4, 5 meses, né, por iniciativa
da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, na atual gestão da Prefeitura, do prefeito Dário Saad. E inspirada nessa experiência do Covid, a gente trouxe isso para outras áreas, né? Para consulta do atendimento geral, para consulta especializada, para a possibilidade de você fazer uma conversa com os colegas que estão lá na ponta. Porque, por exemplo, o cara que é clínico geral, ele não tem a obrigação de saber detalhes da minha especialidade ou de outras. Sim. Mas a gente pode conversar, como a gente está conversando aqui, certeza, e trocar experiência. Às vezes isso só acontecia muitas vezes no ambiente de um curso, de um congresso, e hoje você pode fazer essa interlocução. E vê que interessante, desde abril desse ano, o Conselho Federal de Medicina finalmente autorizou, né, pariu essa criança que estava lá com eles há muito tempo, que era de regulamentar a telemedicina. Telemedicina, o que é? É o mesmo atendimento médico que você faz presencialmente, só que utilizando ferramentas virtuais. Prontuário eletrônico, assinatura eletrônica, possibilidade de você fazer uma interface digital. É evidente que você não vai examinar o indivíduo pela tela, isso não é possível. Mas conversar, entender, ver os exames, iniciar um determinado tratamento. Para dermatologia, por exemplo, o que é que você precisa para examinar o indivíduo? Você precisa ver, né? E às vezes o recurso que vocês oferecem aqui com câmeras, com 4K, sei lá, consegue trazer uma ampliação que o olho humano sozinho não tem. Então, com essa autorização, hoje a gente tem um campo, né, em que você pode não só atrair os homens para dentro do sistema de saúde, para acesso, como você pode facilitar o acesso para quem está longe, para quem não consegue chegar na hora, para quem tem trânsito, para quem está no trabalho, de repente pega um intervalo ali, né? Então, eu acho que essa dinâmica aí da pandemia, assim como ela introduziu a possibilidade do trabalho virtual em casa, né, o home office, né, que fala, ela também trouxe a possibilidade e ampliou, né, uma coisa que a gente fazia de maneira meio artesanal, através de algumas outras ferramentas, mas de uma maneira oficial, a gente trouxe isso. Então, de maneira que para os próximos meses vocês vão ver essa ferramenta funcionando em larga escala, porque, por exemplo, a Prefeitura adquiriu o acesso a uma plataforma digital que vai permitir fazer isso de uma maneira mais... Nossa, muito bom. Dá pra gente deixar o descritivo aqui no vídeo para todo mundo. Não, e é engraçado, doutor, que em plena quarentena nós fizemos um projeto, né? Tel Aviv Israel já tem desde 99 a telemedicina. Por que você acha que isso... Foi uma... Guerra. Guerra. Por que existe robô? Por que existe radar? Né? Por que existe telemedicina, telediagnóstico? Guerra. Porque, veja, se você pensar, né, que, por exemplo, durante a Segunda Guerra isso muito aconteceu e durante as outras guerras isso aconteceu bastante. Né? Eu falo, tem um autor que eu gosto muito que ele fala que, aquele que eu te citei antes, né? Que o que a guerra faz? A guerra é um acelerador de processos tecnológicos e de organizações que, se você não tivesse a guerra, não estou defendendo a guerra, se você não tivesse a guerra, demoraria muito. Por que existe a internet? Guerra. Porque você precisa de alguma coisa que comunique você em longas distâncias, sem que você fisicamente vá lá e se exponha a um risco. Então você criou um sistema, uma rede de comunicação e tal. Quando eu tenho um soldado em campo, ferido, traumatizado, esfacelado, precisando de um ortopedista, de um cirurgião geral, de um cirurgião do tórax, todo mundo junto. Imagina o que significaria pegar todo esse pessoal extremamente qualificado, né, e que não é combatente, levar para uma zona de guerra para ele fazer isso. Cai uma bomba desses caras, tá? Acabou. E aí todo mundo que depende dos cuidados desse cara fica prejudicado. Então é um recurso muito valioso. Agora, se eu coloco, por exemplo, esses indivíduos em contato com quem está lá no campo, e eu, por exemplo, sou um médico de formação geral, mas eu consigo dialogar com um colega especializado, ele fala, liga aqui, não liga ali, corta aqui, faz assim. Então, toda essa conversa começou em função disso. Então, esses recursos do virtual, eles trazem tudo isso. E as ferramentas que que foram desenvolvidas durante a guerra, quando a guerra acaba, ou quando ela se acalma, elas são levadas para o uso civil, tá? O robô, ele faz parte dessa iniciativa, porque eu queria operar em campo com a mesma habilidade de um excelente cirurgião vascular ou de um excelente cirurgião torácico, por exemplo, que o cara não tinha lá, mas se eu permito que exista um braço robótico fazendo isso, né? Então, hoje, olha que interessante, você pode ser operado aqui no Brasil pelo cara que tem a maior experiência, por exemplo, em robótica no mundo, sei lá,
Patel, por exemplo, né? E ele faz isso de maneira virtual à distância. Ele consegue ter essa ferramenta. Mas isso, vamos colocar assim, que é uma coisa muito distante. Beleza, mas vamos trazer para a nossa realidade. Hoje, eu posso fazer uma interconsulta, por exemplo, de pacientes meus que estão na Baixada Santista. Posso ver o exame, posso conversar com ele, ver como é que ele está. Eu posso encaminhar para ele um documento, que é uma receita ou um atestado, de maneira virtual, e o sistema reconhece isso. Tem um QR Code que diz que aquela receita é legítima, que ela não foi falsificada, a minha assinatura eletrônica está lá. Então, pandemias, guerras, enfim, essas tragédias têm, sem dúvida nenhuma, um custo negativo de vidas, né? Enfim, de toda a tragédia que isso significa, mas eles trazem também algumas ferramentas que aceleram isso. E por que eu digo isso? Porque, veja, eu comecei falando da questão da autorização, né, da homologação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina. Essa era uma proposta que demorou anos lá dentro. O pessoal não sei como é que vai e tal, e volta, tem um aspecto ético, não sei o que, sabe? Aquelas, todas as forças reativas que existem, né, para você, às vezes, que tem um fundo de legitimidade, você não pode soltar tudo assim, né, mas que quando chegou uma situação de perigo, né, de risco de vida, durante a pandemia os caras falam, cara, desenvolve isso daí, porque não dá para segurar mais, a gente precisa fazer. E depois da pandemia eles reviram alguns detalhes que estavam frouxos ali e conseguiram ajustar. Que bom, né? Que bom, mais um passo para o nosso país, né? Sim, isso é muito importante. Sem dúvida. E doutor, quando que eu devo ir no urologista? Tipo, Uai. A partir de que idade, né? Eu vou falar por mim, né? O Júlio falou do nosso pai e tudo, mas completamos 4.0, não é o... Não, ainda não. Era 4.1, né? Não lembro. 4.0. O homem, por exemplo, que hora que ele tem que ir no urologista? Da infância à idade mais velha, você pode frequentar o urologista, tá? Porque a urologia, ela não é o ginecologista do homem, né? Que o pessoal brinca, né? Não assim, trata só homem. Não trata só homem. A urologia, como eu falei, é uma especialidade que ela é tão ampla que a gente trata, por exemplo, de infecções urinárias na infância, a gente trata de pedra nos rins, né? De cálculo, que é uma coisa que afeta tanto o homem quanto mulheres. A gente trata, por exemplo, das chamadas disfunções miccionais, né? Incontinência urinária, prolapso genital feminino. A gente trata de problemas da próstata, que é o tema aqui da nossa conversa. A gente trata de disfunções hormonais masculinas, né? Que é um tema à parte aí que, se a gente fosse discutir, daria um outro podcast. Não, deixa para próxima. Então a gente tem isso. Agora, pensando do ponto de vista do rastreamento, do diagnóstico precoce do câncer de próstata, hoje, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana, né, ela recomenda que a gente comece isso a partir por volta ali dos 50 anos de idade. Para quem não tem fator de risco. Para quem tem fator de risco a gente considera, por exemplo, um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, né? Seu pai, seu avô, seu tio, seu primo de primeiro grau. Isso é como o risco do câncer de próstata. Ele tem relação familiar, né? Não existe um gene só que determine isso, mas existe uma composição ali, um risco maior familiar. Então, para esses indivíduos a partir dos 45 anos. Né? Então, a partir dos 50 anos, de uma maneira geral, a gente começa a fazer isso. E por que eu estou falando de diagnóstico precoce e não de prevenção? E aí esse conceito ele é importante e nem sempre a gente tem a oportunidade de discutir isso com o público geral. Funciona assim. Prevenção, você atua antes da doença se instalar. Exemplo básico, vacina. Se você dá a vacina da poliomielite, né, usa a gotinha lá, você está dando uma vacina antes que a doença esteja instalada. O vírus da polio não entrou no indivíduo. Concorda? Certo. Quando você faz a campanha para fazer PSA e fazer o toque numa população de masculina acima de 50 anos de idade, se você identifica alguma alteração, você vai fazer a biópsia. A biópsia ela só vai te dar duas respostas. Ou tem o câncer ou não tem. Se tem o câncer, a doença já está instalada. Logo, você está fazendo diagnóstico precoce e não prevenção. Mas qual a importância disso? É porque se você faz o diagnóstico precoce e você trata, a chance de cura, por exemplo, para o câncer de próstata, ela fica em torno aí de 90%. Poxa, e aí vem uma outra particularidade. O câncer de próstata ele tem essa singularidade. Não existe só um tipo de câncer de próstata, existem vários, mas a curabilidade, a chance de você curar essa doença, quando você faz o diagnóstico precoce, ela é muito grande. Tá? Então,
a rigor, né, a gente fala de diagnóstico precoce e de rastreamento para o câncer de próstata. Então você utiliza essa ferramenta de você pegar uma população que não tem sintomas, faz seriadamente o PSA e faz o toque, filtra dessas pessoas quem tem eventualmente um câncer numa fase inicial e aí aplica as medidas curativas, tá certo? Existe aí até uma discussão se isso é uma ferramenta válida ou não, né? Existem outros autores, existem outras abordagens que entendem que o diagnóstico precoce sendo aplicado, assim, na verdade pode pegar pessoas que poderiam conviver tranquilamente com a doença, mas isso é uma questão do campo mais acadêmico. Falando do que a gente utiliza hoje dentro das estratégias de diagnóstico precoce do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Urologia, essa, de uma maneira geral, é a recomendação. Agora, frequentar o urologista se você está tendo infecção de urina, se você tem problema no rim, se sua criança tem problemas de infecção urinária de repetição. É muito comum na infância, por exemplo, essa questão de fazer xixi na cama, né, que a gente chama enurese noturna monossintomática, né? A gente gosta de dar um nome feio, né? Peraí, como é que Trava-língua, rapaz. Como é que é o nome, doutor? Enurese noturna monossintomática. Mas é o xixi na cama, né? Acho que é mais fácil. É o xixi na cama. Então, quem faz uropediatria, por exemplo, quem está com foco nisso, é um dos temas que a gente aborda. Então, daí... porque uma das razões de eu ter escolhido a urologia, né? Ela te dá a possibilidade de dentro... porque, veja, existem especialidades na medicina, né, que você vai sabendo cada vez mais de cada vez menos, né? E a urologia ela te dá a possibilidade de você ter um leque muito amplo, né, de ações, né? Então, para quem gosta de estudar, para quem gosta de aprender, para quem gosta de mexer com tecnologia, a urologia te dá essas possibilidades, né? Então... sendo objetivo, pensando na prevenção no diagnóstico precoce do câncer de próstata, em torno dos 45, 50 anos. Independente de ter sintoma ou não, porque o câncer de próstata, na fase inicial, normalmente ele não dá sintoma. E aí eu vou responder uma pergunta que vocês não fizeram. Mas por que tem gente que depois dos 50 anos tem a urina apertada, fica molhando a cueca, tem que acordar no meio da noite para urinar, né, tem que fazer força para urinar? Geralmente tem essas queixas, né? É muito comum isso e principalmente por conta dessas queixas o homem procura o urologista. Mas no final da... porque existe uma outra condição que é extremamente frequente, bastante prevalente. Mais ou menos metade dos homens acima dos 50 anos tem, que é o aumento benigno da próstata, né? A hiperplasia prostática. Isso você fala aí, hiperplasia prostática benigna. Inclusive, doutor, aproveitando, o que é a próstata? Isso, o que é que ela faz? Né? Telepatia. Eu ia fazer essa pergunta, eu falei assim, porque eu acredito que também assim, como nós, tivemos um pai que orientou também, meu pai também não tinha, mas assim, o que é a próstata? Pai, a gente não tá xingando você não, calma aí. Mas a questão é, o que a próstata faz? Eu ia perguntar assim, exatamente isso, exatamente. Você é gêmeo, pô, tá vendo? Gêmeo, tem jeito. Então, a próstata, cara, é o seguinte, a gente brinca que tem 3 coisas que crescem com a idade, né? Que é o nariz, as orelhas e a próstata. Só que a próstata a gente não costuma ver, né? Mas por razões que a gente não conhece totalmente, a próstata ela cresce. A partir dali dos 25, 30 anos, ela começa a ter um fenômeno de crescimento, mas objetivamente começa a dar sintomas a partir dos 45, 50 anos de idade. Nem todo mundo tem esse sintoma, tá? Como o próprio termo diz, é um aumento benigno. Está relacionado aí ao envelhecimento, então poderia ser colocado até mais como uma condição relacionada ao envelhecimento do que necessariamente uma doença. E quando ela cresce, às vezes ela aperta ali o canalzinho da urina. Como esse programa depois vai ao ar, se você quiser, depois eu coloco uma ilustração para ficar fácil da gente entender. Mas, de uma maneira geral, o que acontece? Você imagina aqui a bexiga e aqui a uretra, por onde passa a urina. No meio do caminho fica a próstata. Ela está ali no meio do caminho. E ela tem funções tanto na parte urinária quanto na parte reprodutiva. Na parte urinária, ela compõe ali o conjunto de órgãos que vai ajudar a gente a conter a urina. A gente chama isso de esfíncter. Então, imagine que se você agora está bebendo essa água, está com a bexiga cheia, você não urina na roupa porque você tem um esfíncter, você tem uma musculatura que contém a sua urina. E até determinado momento, né, isso é voluntário, você consegue ter um controle. Então, a partir de um dado momento, não. Então a próstata ela participa do conjunto de músculos e de estruturas que colaboram na continência urinária, ajudam você a conter a urina. Do ponto de vista reprodutivo, qual é o papel da próstata? Ela produz aproximadamente metade, né,
do líquido que sai durante a ejaculação, né? Então, o líquido ejaculado, né, a grosso modo o esperma, né, que sai, metade é da próstata. O restante é o espermatozoide e líquido produzido pela vesícula seminal. Mas o líquido especificamente produzido pela próstata, ele tem uma função, porque o sêmen, né, quando ele sai, ele tende a coagular. Tá? Aí você imagine, se ele coagulasse dentro do corpo da gente, ia ficar tudo entupido. Né? Então, o que é que ele funciona? Funciona como lubrificante e funciona como líquido que é o anticoagulante do sêmen. Então, o PSA, que a gente vai falar lá depois, na verdade é essa substância. Né? O antígeno prostático específico, que é o PSA, dentro da próstata, a função biológica, fisiológica dele é funcionar como esse anticoagulante do sêmen. Esse é o papel dele. Né? Legal, né? Então, na medida que a próstata cresce com o envelhecimento, ela produz mais PSA. Então, olha que interessante. Ao longo da vida, a tendência do nosso PSA é subir. Quando esse PSA sobe de uma maneira que ele foge dessa curva normal, aí a gente acende aquela luzinha de alerta. Pode ser câncer de próstata? Pode. Mas pode ser outra coisa. Infecção urinária, a própria hiperplasia prostática, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é o PSA, ele não é uma sentença de morte de que existe ali um câncer de próstata. O PSA é simplesmente um dos indicadores que a gente utiliza para suspeitar do câncer de próstata. Mas a maior parte das vezes, o que vai estar acontecendo com homens que têm sintomas não é câncer, é hiperplasia prostática benigna. Como é que a gente faz essa diferenciação? Aí entra o papel do médico, né? O toque, a clínica, os exames que a gente faz além do PSA conseguem filtrar para a gente quem é que está no campo da alteração benigna, quem é que está indo para o campo da doença prostática mais grave, que no caso é o câncer. Né? Ô, doutor, e tratamento para isso? Por exemplo, eu lembro da tansulosina. Geralmente é usado... Sim, sim. Veja, primeiro que assim, apesar de ter uma prevalência muito grande, nem todo mundo é sintomático. Né? A gente falando aí especificamente da hiperplasia prostática benigna, a gente trata os pacientes que apresentarem sintomas. Né? Ou algumas alterações que depois eu posso falar sobre isso. Mas basicamente é assim, se o homem tem simplesmente a próstata crescida e ele não está enfrentando nenhum sintoma, a gente chama isso de aumento prostático benigno. Ele não tem sintoma. Tem necessidade de tratar? Não. Não necessariamente você trata a próstata só porque ela cresceu. A minha próstata está de 40 gramas, a do meu irmão está de 45. Isso não é uma competição, né? Não é assim. Então a gente tem que avaliar que sintoma o indivíduo está apresentando. Porque como é uma condição benigna, você vai tratar o sintoma. A tanzulosina, a doxazosina são drogas que elas relaxam a musculatura. Parte da próstata é formada por músculo liso e esse músculo ele responde a essas medicações relaxando. Então, quando ele relaxa, aquela constricção que tinha ali na região por onde passa a urina, ela relaxa e fica mais fácil a diurese, dá uma aliviada. Né? Mas como eu falo, como não tem almoço de graça, a gente tem que ficar atento. Porque, fiz um ultrassom, minha próstata está crescida, eu vou tomar tanzulosina. Não funciona assim. Tem que ver se tem sintoma. Por quê? Como qualquer medicamento, e vocês estão no ramo, sabem disso, tem efeito colateral. A gente até menciona, né? Pessoal, exatamente. Ouviram bem o doutor? Não se automedique. Esse podcast é critério de informação. Estamos com um profissional da saúde aqui. Por favor, sempre busque, né, Júlio? Um profissional da saúde que possa fazer a recomendação correta. Porque às vezes pode atrapalhar o tratamento. Exato. Né? A tanzulosina, por exemplo... Imagina, desculpa. A tanzulosina, por exemplo, pode causar fenômenos de hipotensão postural, que é aquela situação que, de repente, como ele é um alfa-bloqueador, né, técnico, mas enfim, como ele é uma medicação que não atua somente na próstata, mas atua nos vasos sanguíneos, ela pode deixar os vasos também mais relaxados. E, em determinadas situações, o indivíduo tem aquelas quedas abruptas de pressão arterial. Né? O cara está deitado, levanta, dá aquela bambeada. Né? E já existem registros, por exemplo, de gente que teve queda por conta disso. Então, é uma medicação que precisa ser usada em situações em que o risco vale o benefício. A dose tem que ser ajustada, você tem que saber se o indivíduo não está tomando alguma outra medicação que some efeito. Então, assim, é um conjunto de decisões que você precisa fazer para você ter um plano terapêutico individualizado. Você não pode sair
enfiando tudo isso em todo mundo, né? Isso não é flúor que você pode enriquecer na água e sair dando para todo mundo. Não é assim. E na sua conduta manipulada entra assim? Sem dúvida. Porque, veja, tem algumas questões que eu acho que é importante a gente falar. A questão da manipulação ela é importante porque, às vezes, as drogas que estão disponíveis, mesmo genéricos, né, elas têm um custo muito alto, né? A indústria farmacêutica tem toda essa questão. E às vezes a manipulação é um dos recursos muito bons para que o paciente tenha acesso, né, àquela medicação por uma questão de custo. Sim. A segunda é a questão de você poder, às vezes, associar outras medicações. Às vezes o indivíduo não quer tomar 3 comprimidos, você consegue Sim. juntar isso daí, né? Então, a questão de preço, a questão de você poder juntar e às vezes a questão de você ajustar a dose, né? Às vezes, porque, por exemplo, você está lá, a dose padrão é 2 miligramas, tem de 4 miligramas, mas se eu quiser 5. E aí? Entendeu? Como é que eu faço? Vou pedir para o indivíduo picotar o comprimido? Então, eu acho que isso aí faz parte do recurso terapêutico que a gente tem, né? Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta a mais para a gente poder, de novo, desenvolver um plano terapêutico que seja individualizado. Melhor, interessante. Eu tenho eu tinha uma do preço de consulta, doutor, de um urologista, por exemplo. Não sei onde nós lemos que fala que às vezes o que possibilita às vezes um médico de ir um paciente ir ao médico, no urologista, é a questão do custo. Tem isso, doutor? Como é que é? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu estou na rede pública de Campinas desde 2004, né? E falando de Campinas, não posso falar de todos os lugares, né? Então você tem Hospital Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, Policlínica. Então você tem vários lugares onde o indivíduo consegue ter acesso pelo sistema público ao urologista. Tá. Custo da consulta nesse caso, 0. Tá? Então ele consegue. Campinas tem algumas particularidades. Eu posso estar errando hoje, mas em determinado momento, Campinas é uma cidade que, por uma questão dos aspectos financeiros, a população que é dependente do SUS, ela é menor em contraste com aquilo que a gente encontra no Brasil. Traduzindo isso que eu quero dizer. Você tem muita gente em Campinas que tem plano de saúde. Tá? E essas pessoas têm acesso ao urologista agendando lá no seu plano de saúde, Unimed, sei lá, Sul-América, o que ele tiver. É evidente que, ao longo do tempo, questões de crise financeira, esse perfil mudou um pouco. Então, seja pelo sistema público, seja pelo sistema privado, né, a gente tem isso. E olha que interessante, para todos os colegas de uma maneira geral, salvo raras exceções, o volume de consultas particulares, tá, em qualquer especialidade, em contraste com aquilo que você atende de convênio, por exemplo, é bem menor. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que o indivíduo faça exclusivamente um consultório privado. Tá? É muito difícil você encontrar um colega que tenha mais do que 50% de suas consultas particulares. A maior parte atende convênio, pelo próprio perfil da população. Né? Então, ainda que, ao longo do tempo, os convênios tenham ficado muito caros, tem uma série o número de vidas que estão saindo dos convênios é muito grande, mas, de verdade, assim, é evidente que existe um impacto. Né? A consulta médica privada, ela é cara, em qualquer especialidade. Mas eu acredito que esse ainda não seja o principal limitador desse acesso. Tá? Não é a questão do custo. Porque se a gente for pensar do ponto de vista da estratégia de diagnóstico precoce do câncer de próstata, você precisa fazer a consulta uma vez por ano. Né? Então, assim, se você se organiza, né, evidente, né, uma parte das pessoas ali vai conseguir, ainda pensando na consulta particular, se a gente for colocar nesses termos, ter acesso. Tá? Porque se você vai lá, faz o toque, faz o PSA, viu que está tudo bem, pensando do ponto de vista da prevenção do diagnóstico precoce, você só vai precisar necessariamente repetir essa avaliação dentro do ano. Então não é uma coisa que você precisa fazer todo ano. O homem já pensa, não, se vou gastar bastante. Eu brinco que, por exemplo, toque, para quem tá tudo bem, né, toque você só faz uma vez por ano para não apaixonar. Né? Então, você fica ali no... Você fica ali no área de segurança. Nossa, gostei. Na área de segurança. Falando de segurança, tem um homem que tem medo de tratar a próstata, abandona, fala, é muito invasivo o tratamento. Veja, esse é um dos problemas. Eu acho que, assim, como eu falei no início, a gente conseguiu vencer um pouco daquela barreira cultural que a gente tinha, né? Do indivíduo frequentar o médico e ir para o urologista. É evidente que isso ainda existe muita recusa, às vezes até dentro da consulta, do indivíduo realizar o exame do toque.
Eu participei agora, por exemplo, nesse final de semana, né, a gente fez uma campanha aqui em Americana, né, em que a gente fez um dia inteiro, sábado inteiro, dedicado para consultas de próstata, né, Novembro Azul. Tá? A gente atendeu 253 homens. Bastante. Até onde eu tenho conhecimento, eu estava nessa campanha e os outros colegas estavam atendendo também, somente um paciente recusou fazer o toque. Um só. Ele queria só mostrar o exame e ir embora. Beleza. Mas aí você veja o tamanho desse contraste, entendeu? Assim, primeiro, a gente não teve dificuldade de reunir esse público para poder fazer o exame. Todos eles a partir dos 45, 50 anos de idade, dentro daquele perfil que a gente colocou. Todos eles já vieram dispostos a fazer esse exame. O perfil desses, a campanha era voltada para aqueles que ao longo do ano não conseguiram fazer, evidentemente, porque quem fez em janeiro, fevereiro, março não precisava repetir. Mas todos eles tiveram acesso, né? Agora, qual é a segunda grande barreira? Que é aquilo, eu conheço um vizinho, eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido que foi tratado do câncer de próstata e, para usar uma palavra bem comum, ficou broxa. Né? O pinto não levanta mais, deixou de ser homem, então eu não quero mais isso pra vida. Perdeu a dignidade. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa conversar, cara. Sim, porque assim, o arquétipo masculino que é colocado, né, o aspecto da virilidade e tal, tudo isso. E aí, se o indivíduo tem, na sua perspectiva, a possibilidade de fazer um tratamento que tire dele a possibilidade de ter um pênis ereto, né? Ele fala assim, bom, tô fora disso daí. Porque teus amigos vão começar a zoar aí. Mas olha que interessante, né? E aí essas coisas, eu gosto sempre de contar essa história, porque assim, foi feita uma pesquisa para saber quem tinha problema a gente chama isso de disfunção erétil, beleza? Beleza. Foi feita uma pesquisa para saber quem tinha problema de disfunção erétil. E aí os caras perguntavam assim, pra gente acima de 50 anos, tá? Quem é que tem problema de ereção aqui? Os caras, vou chutar aqui um número aqui, não dava nem 5%, 10%. Coisa menos que isso, 5%, era bem pouco. Então, homens acima dos 50 anos, já com certo grau de envelhecimento, barriguinha de chope, hipertensão, diabético, todo mundo ali no bolo, os caras não tinham nem 5% de impotência sexual. Vai vendo. Superman, hein? Surgiu uma droga, todo mundo conhece, azulzinha, que trata, né, sem precisar de injeção, de prótese, de nada, a disfunção erétil. O indivíduo toma lá e responde. Por sinal, sucesso de venda já na primeira, né? Tudo isso. Repetiram essa pesquisa. Em torno de 50% dos homens acima de 50 anos manifestaram algum grau de disfunção erétil, de impotência sexual. O que mudou nesse cenário? Curioso, aí é que vem, é um comportamento cultural do homem. Não é que de repente os homens começaram a ter impotência, é que eles percebendo que existia, tá certo? Uma alternativa segura, via oral, para o seu problema, eles passaram a ser sinceros mais na sua resposta. Traduzindo tudo isso, o homem em geral é patife. Patife. Entendeu? O homem em geral é patife. Por quê? Homens, a gente tá acordar pra vida. Por quê? O que acontece? Quando você não tinha grandes alternativas, a alternativa era usar uma injeção, usar uma prótese, todo mundo tinha medo de dizer que tinha, porque ele ia entrar naquele campo ali dos broxas, né? A partir do momento que você tem essa alternativa, você muda essa perspectiva. Então, é importante a gente falar para esse homem que tem esse comportamento, que é cultural, que não é só do Brasil, que é do mundo inteiro, que se o tratamento hoje ele pode ser executado com alternativas tecnológicas, com refinamento da técnica cirúrgica, com alternativas não cirúrgicas de tratamento, a gente consegue preservar, em boa parte das vezes, a função sexual desse homem. Principalmente quando o diagnóstico é inicial. Daí a necessidade dessa terapêutica. Porque, por exemplo, se eu pego um cara que tem câncer de próstata, trato ele no início, eu consigo aplicar muitas vezes uma técnica menos invasiva, que lesa menos os nervos, os vasos, que fazem com que ele tenha ereção, né? E outra coisa, ainda que ele desenvolva impotência sexual depois do tratamento, hoje, após o azulzinho, a gente tem várias estratégias medicamentosas, tá certo? E além das convencionais que já existiam antes, para tratar a disfunção erétil. Resumindo, se o indivíduo estiver vivo, a gente consegue deixar o bicho de pé. Entendeu? Então, se ele estiver vivo, dá para deixar em pé. Coisa que, olha que interessante, coisa que se o indivíduo morrer do câncer, o que adianta o defunto com o bicho de pé? Nada.
Então, para o nosso público, né, masculino, né, que, digamos assim, é um pouco... tem essa singularidade aí de ser um pouco medroso, né, em relação aos tratamentos, às sequelas e tudo. Num espaço como esse é importante a gente dizer que mesmo os tratamentos mais radicais para o câncer de próstata, quando eles produzem algumas sequelas, entre elas a impotência sexual, a gente hoje tem recurso para o tratamento, para a recuperação da saúde sexual desse homem. Existe outra. Existe. Não, porque provavelmente eu não vou porque porque, doutor, desculpa até te cortar, porque assim, o consumo da Azulzinha é alto, né? Bastante, né? Eu não tenho nem ideia de quanto que é o consumo. A longo prazo, por exemplo, porque pode ser que tenha automedicação das pessoas tomando sem uma... sem dúvida. Com certeza, né? Sem dúvida. E aí quer fazer bonito, quer fazer bonito, por exemplo, teve uma vez que eu escutei, às vezes a idade de 25 a 30 anos procuram mais do que até o mais velho. Isso é provado mesmo? É verdade. É verdade, né? É verdade ou não? Porque assim, doutor, a gente vê que o número da geração nova, né? Por consumo até mesmo de pornografia hoje, que é muito mais fácil. Antes eu ia alugar um vídeo, alguma coisa, às vezes, não, eu preciso tomar para não passar vergonha perto da mulher. Tem isso mesmo, doutor? Veja, vocês estão no ramo da indústria farmacêutica, né? Então vocês sabem que, por exemplo, drogas que a gente chama de lícitas, né? Que são drogas de abuso, os vasodilatadores seletivos, né? Os Viagras da vida, essas coisas todas, eles não estão no topo da lista, né? Os ansiolíticos, tem outras drogas aí. Agora, isso também reflete um pouco do nosso comportamento. Culturalmente, o homem se preocupa muito com a questão da performance durante a atividade sexual, né? Assim como, sei lá, você faz pedal, né? Você anda de bicicleta, né? Você imagina que tem gente que, além do whey, toma outros aditivos para poder pedalar melhor. Quem nada, né? Eu acho que ciclismo tem bastante isso, né? Cada esporte, cada atividade tem o seu aditivo, digamos assim, preferencial para poder melhorar desempenho. Concorda? Certo. Quando você tem um vasodilatador seletivo que melhora a ereção, que faz com que o indivíduo consiga manter a rigidez peniana para ter uma relação sexual, isso sem dúvida nenhuma é utilizado, tá? Até por quem não precisa, tá bom? Assim como drogas que retardam a ejaculação, né? Quem está no ramo, digamos assim, do profissional, por exemplo, do cinema pornô, usa isso de maneira corrente, né? Mas qual que é o problema a longo prazo? O problema a longo prazo é que, assim, o uso e o abuso dessas medicações, como eu falei, não tem almoço grátis, né? Cada uma tem seus efeitos colaterais. A gente não fala muito, mas no consultório a gente coloca isso. Que veja, dor muscular, mialgia, né? É um sintoma que você pode ter utilizando essas medicações. O indivíduo termina lá, acho que todo moído, não é, né? Arrebentei na relação sexual. Foi show de bola. Não é. Aquele efeito flushing, né, que fica lá com o rosto vermelho, aceleração da frequência cardíaca, tudo. E aqui tem uma diferença que é importante até para a gente falar sobre a segurança dessas drogas. Mesmo assim, são medicações bastante seguras, tá? Desde que utilizadas de maneira adequada. Aí eu vou dar um exemplo, não sei se vocês lembram, que vocês são daqui da região de Campinas, né? Você lembra uma época que mês sim, mês não, estava morrendo alguém na Lagoa do Taquaral? Sim, correndo ali? Sim. Até colocaram lá o desfibrilador, teve um negócio lá. E era gente jovem, né? Não era necessariamente gente muito idosa, enfim. Agora, a atividade sexual é uma atividade aeróbica, é um exercício físico. Dependendo do jeito, lá equivale a você ficar fazendo meia hora de esteira. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o consumo de oxigênio, né? Se o indivíduo que tem uma doença cardíaca, coronariano, enfim, alguma alteração ali, não desenvolve atividade sexual porque não chega sangue suficiente no pênis dele para ele ter ereção. Aí ele passa a tomar um vasodilatador seletivo, que são essas drogas. Aí ele tem ereção, concorda? Aí ele consegue desenvolver atividade sexual. Então, tô bem. Aí o indivíduo vai fazer uma atividade sexual que equivale a ele correr no taquaral. O que vai acontecer com ele? Infarto. Aí quando o indivíduo infarta, o pessoal diz assim, ele morreu porque ele tomou o azulzinho. Mas não necessariamente foi isso. Por quê? O azulzinho dá conta de chegar o sangue no pênis, não dá conta de melhorar a oxigenação cardíaca, certo? E o indivíduo vai desenvolver uma atividade de alta performance, de elevado consumo aeróbico, tá? E aí ele acaba infartando, porque equivale a ele correr até a esquina, fazer uma coisa para a qual ele não estava condicionado.
Então, boa parte das vezes que a gente encontra falecimentos, mortes, né? Morreu no motel, aquela coisa toda, né? Normalmente não é necessariamente a medicação que matou o indivíduo, mas a atividade que ele veio a desenvolver ali. Né? Brincando assim com vocês. O cara dava uma por ano, passa a dar 3 na semana, tomando a medicação. Então, tem a dose, tem a frequência, né? Tem tudo isso que deve ser considerado. Mas, de uma maneira geral, as medicações não devem ser usadas assim, de maneira... De novo, a automedicação. Exatamente. De novo, a questão da automedicação ela tem que ter controlado. Existia até uma discussão dentro da sociedade durante um tempo, que era só o urologista que poderia prescrever. Eu não entendo dessa forma, mas eu acho que assim, desde que o médico acompanhe seu paciente, tenha conhecimento sobre como é que está o paciente, conhecimento como funciona a medicação, quais são os efeitos colaterais, saiba orientar isso. O efeito soma, né? Por exemplo, quem é cardíaco que usa vasodilatador coronariano não pode usar essas medicações porque os efeitos se somam, o indivíduo pode se dar mal por conta disso. E apesar de existir seletividade, né, em relação ao funcionamento da medicação, não dá para usar essa medicação, por exemplo, para tratar a doença coronariana. Né? Por mais que se diga, isso ficou famoso, né, que a gente pode usar essas medicações, por exemplo, para hipertensão pulmonar, a grosso modo, no nosso meio, na minha área, a maior parte das vezes do uso é para disfunção erétil. A maioria das vezes, né, doutor? Sim. O doutor comentou de esporte, tem a questão de quem pedala também, tem como desenvolver? Tem curiosidade que tem alguns mitos, porque já aconteceu comigo assim, você está pedalando, cuidado, hein, você vai ter câncer. Problema na próstata. Cuidado. Eu falei, caramba. Não, até quando você pedala um determinado, mesmo fala até disfunção 60, mesmo, doutor. 70 km. Já chegaram a falar que ficar pedalando muito também, disfunção erétil também. Aí a gente tem que separar algumas questões, né? Por exemplo... Quando você anda muito tempo, desculpa, doutor, você sente, você fala, caramba, cara, tá estranho, por mais que você ponha banco com gel, caramba, você sente uma... Tem efeito, sim. Tem. Veja, primeiro, a próstata, ela está numa região muito profunda do corpo da gente. Como eu falei, ela está ali entre a bexiga e a uretra, né? Se você colocar a mão aqui, mais ou menos onde tem o seu cinto, né? Você vai sentir um ossinho ali, que é o pubis. Ela está nessa região retropúbica, né? Então é muito difícil que você, sentado no selim da bicicleta, você consiga esmagar a próstata e a ponto disso aí causar alguma coisa. Mas tem alguns efeitos, né? Quem pedala muito, acima de 30, 40, 60 quilômetros, fica muito tempo ali sentado. Por mais que use aquelas bermudas especiais, o selim e tudo, você fica comprimindo a região do períneo, né? Que é aquela região ali entre o saco e o ânus, né? Você comprime ali o períneo. Então, a vascularização, tem uma série de nervos, né, que ficam ali naquela região, que elas vão ficar sendo comprimidas. Não é à toa que grandes ciclistas literalmente calejam essas áreas, né? E aí o indivíduo às vezes tem dor no testículo de maneira crônica, dor perineal, às vezes algumas dificuldades de urinar, algumas disfunções miccionais que podem estar relacionadas a isso. Mas nenhum estudo comprovou a relação entre pedalar e aumentar a chance de você ter câncer de próstata. Não existe essa relação, tá? A história familiar é muito mais importante, por exemplo, nesse comportamento. Aliás, é um dos fatores de risco que a gente conseguiu isolar bem. Algumas condições genéticas, algumas alterações genéticas, elas aumentam a chance de você ter câncer de próstata, assim como é para mama, por exemplo. Mas o hábito de pedalar, não. Mas o hábito de pedalar também traz ali algumas características que estão relacionadas tipicamente ao esporte, né? Sei lá, quem joga tênis tem problema no ombro, né? Quem joga futebol tem problema no tornozelo o joelho. Joelho. Então, para quem é ciclista, isso é uma das condições. E é por isso que a própria indústria que mexe com isso investe tanto em mudar o gel, fazer uma série de coisas ali. Para tentar aliviar um pouco essa pressão, né? Uma lesão de esforço repetitivo, né? Mas relacionado a câncer, não, tá? Muito poucos estudos fazem de uma maneira que ainda não é muito consistente, né, essa relação entre a elevação do PSA e o hábito de você pedalar muito. Mas, de novo, o PSA é um dos indicadores. E quando o PSA se altera, não necessariamente quer dizer que você tem câncer de próstata. Se você tiver, por exemplo, com infecção de urina, o teu PSA sobe. Curou a infecção de urina, o PSA volta para níveis normais. Então, não é o PSA que produz o câncer. O PSA é um sinalizador de que pode existir ali um tumor. Alguma coisa tem ali. Provoca incontinência urinária o tratamento, doutor? Em algumas situações, sim. Né? Por exemplo, algumas cirurgias que você faz, que são cirurgias mais radicais,
cirurgias que você precisa mexer mais nos nervos que estão próximos à próstata, mexer mais naquele músculo que eu falei que é o esfíncter, né? Eles podem produzir, sim, incontinência urinária. Incontinência urinária é a perda involuntária de urina, né? Então, isso acontece com alguns homens que fizeram cirurgia radical da próstata, tá certo? Pode acontecer. E depende muito da radicalidade da cirurgia. Tá? Depende muito também da própria técnica que você utilizou. Então, quanto menos invasiva a técnica cirúrgica, menor a chance disso acontecer. Tá? Agora, quando a gente está falando de câncer, a gente tem que entender que existem basicamente 5 objetivos que você quer atingir. Primeiro, você quer curar a doença. Você quer erradicar ela. Segundo, você quer garantir que nenhum pedacinho dela ficou, que a gente chama de imagem negativa. Né? Terceiro, você quer ter o maior tempo de vida livre de doença. O que quer dizer isso? Eu fiz a cirurgia, só depois de 10 anos, 20 anos foi que ela voltou e voltou com a característica mínima. Né? Potência sexual e incontinência urinária. Então, a gente trabalha com esses 5 objetivos quando a gente está, como é que se diz, tratando um câncer. Tá? Agora, eu costumo dizer que a gente trabalha com esses 5 objetivos mais ou menos nessa ordem mesmo. Porque não adianta eu me preocupar em preservar a continência, em preservar a potência e deixar o indivíduo com a doença em atividade. Vai tá lá, né? Então, qual que é a lógica? A gente prefere ser mais radical no tratamento e erradicar a doença e depois tratar a sequela do que você fazer o contrário. Você entendeu? É por essa razão que fazendo um paralelo, quando a mulher vai tratar um câncer de mama, ela não trata com cirurgião plástico. Ela trata com mastologista. Uhum. Hoje a técnica mudou. Mudou a ponto de que hoje entra o mastologista junto com o cirurgião plástico. A mulher faz a mastectomia e já faz a reconstrução no único ato. Tá? Mas não o contrário. A mulher não entra para fazer uma plástica de mama para tratar o câncer de mama. Isso aí não bate. A ordem dos fatores, nesse caso, realmente altera. Né? Então, hoje a gente se preocupa em tratar o câncer de próstata com a radicalidade necessária para eliminá-lo, tá? E, dentro do possível, utilizar uma técnica menos invasiva que preserve, sempre que possível, a potência e a continência urinária. Ô, doutor, e esse paciente, quando chega no consultório, você fala que o PSA está alterado, ele fica com medo de ter câncer de próstata, por exemplo, o psicológico dele abala total. Sem dúvida. E as perguntas mais frequentes que acontecem. Doutor, eu não vou ter mais a potência, vou morrer, acabou. Eu tenho uma pergunta sobre o desempenho sexual. Não necessariamente sobre o desempenho, doutor, mas o Júlio até mencionou em questão da masturbação, né? Uhum. Eu posso estar falando um dado errado, mas faz um tempo que eu li, depois eu confirmo e coloco na descrição do vídeo, pessoal. Mas era a questão do acesso à pornografia, o Júlio até mencionou, um aumento, sei lá, de quase 29% desses jovens. Pode a masturbação em excesso, não sei, né? Não tem um número... Pode desenvolver o câncer de próstata? Tem correlação? Eu estou viajando nessa pergunta. Vamos separar 2 coisas que eu acho que é importante. Perfeito. Uma coisa é consumo de pornografia e o efeito que isso tem no psicológico da pessoa, no seu comportamento sexual, né? Até na sua capacidade intelectual, né? Tem estudos que mostram que quem consome muito pornografia fica mais burro, né? Elabora menos as coisas. Mas, e da questão da masturbação. É importante separar isso porque, assim, apesar de a gente estar aí num fenômeno mundial, né, de aumento de consumo, porque está mais fácil, tem tudo isso, mas a gente precisa separar isso. Por quê? Olha que interessante. Se o indivíduo tem pelo menos 2 ejaculações por semana, não interessa se na masturbação ou na atividade sexual, com níveis mantidos normais ali de vitamina D de dado, por exemplo, isso é um fator de proteção para o câncer de próstata. Olha que interessante. A vitamina D, né? E a atividade e a ejaculação. Porque quando você estimula a próstata a funcionar, lembra que a próstata tem uma função reprodutiva também. Sim. Né? Isso é considerado um fator de proteção. Então, a ejaculação e os níveis equilibrados ali de vitamina D, né? Por exemplo, cigarro não tem tanto essa influência sobre o câncer de próstata, né? Mas esses fatores aí sim tem, né? Então, isso é considerado um fator de proteção, né? Agora, o que eu não estou querendo dizer é o seguinte, o indivíduo que consome muita pornografia, que vive se masturbando, ele está ok? Não, evidente Perfeito. Que não. Agora, não é um fator que vai fazer com que a próstata desenvolva câncer.
É isso que eu quero, sim, entendeu? Perfeito. Então, assim, não estou estimulando ninguém a consumir pornografia, nada disso. Mas fazer uma fala, vitamina D e sexo... exatamente. Como vai usar o instrumento. Vai usar o instrumento com vitamina D e sexo. É isso que exato. Então, ó, o sexo faz bem até para isso. Né? Veja, se você for pensar, não só nisso, cara. Quando o indivíduo tem atividade sexual, melhora a condição aeróbica, são liberadas endorfinas. Então, é uma coisa que faz bem para o indivíduo. Sim. Tá? Agora, o que é que faz mal? É o indivíduo mudar digamos assim, o imaginário dele, né, em função lá do consumo desse determinado tipo de serviço hoje que é colocado aí na questão da pornografia, que isso altera expectativas, né? Veja só, eu faço consultório de urologia, tem um monte de gente que procura a gente porque quer aumentar o pênis, né? A média do tamanho do pênis brasileiro é em torno de 10,5, 12 centímetros, né, a média. Então, o indivíduo assiste um filme e vê um cara lá com... aquele tamanho lá, o peleleco do tamanho de um porrete. Exato. Aí, eu quero ter um porrete desse. Eu quero ter um porrete desse, não tem como. Então, assim, não é... Então, assim, a gente tem que, na verdade, acabar desmistificando, diminuir expectativas, né? Eu falo que a atividade sexual é uma atividade em que é um jogo em que você entra para que o outro ganhe. Né? Então, assim, é diferente, né? Então, assim, se você buscar só a sua satisfação, se você tiver preocupação só com a sua performance, atividade sexual vai ser um saco, entendeu? A longo prazo. Parece meio obrigação, você né? se preocupa só com você, assim, será que eu fiquei bem? Esse ângulo é legal? Então, né? Então, na verdade, assim, se a gente entender a entrega da atividade sexual nesse jogo em que todo mundo ganha, aí já é mais interessante. E traz aí alguns benefícios. Evidente que não esquecer de que se você está na guerra, né, tem que usar preservativo, porque a atividade sexual traz benefícios, mas, no entanto, existem doenças que estão relacionadas à atividade sexual. Né? HIV, hepatite, sífilis, enfim. Né? E os homens chegam com bastante dúvida no consultório, doutor? Como é que é? Eu pergunto ou não pergunto? É bem parecido com vocês. Assim, tem muita... perguntando. Os caras têm muita dúvida. Tem muita dúvida, cara, porque assim, a gente, como eu falei, o conhecimento de como funciona, né, essa parte genital, sexual, o comportamento do homem, ela anda muito no lusco-fusco, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o indivíduo se preocupa, eu estou tendo menos ereção do que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Eu falo, tá, beleza, brother, isso vai acontecer, né? Por exemplo, vocês já pararam para se perguntar por que a gente tem ereção de madrugada, de manhã, né? O pessoal fala que é o tesão do mijo, né? Tesão do xixi, como falava, né? Parou para pensar por que a gente tem isso e por que ao longo do tempo a gente vai diminuindo isso? Isso é uma coisa que pouca gente fala, né? O seu pai não te ensinou isso. Meu pai também não me ensinou. Então, assim, são coisas que às vezes a gente só descobre quando a gente vai conversar, né? A gente tem um ritmo de produção de testosterona que ele varia ao longo das 24 horas, tá? De uma maneira geral, o nosso pico, né, biológico de produção de testosterona está em torno dos 16, 17 anos de idade. Por isso que a gente fica louco nessa época. Mas ao longo do dia a gente muda os níveis de testosterona. E o pico de produção de testosterona se dá justamente na madrugada. Então você tem um estímulo ali, né? Não é só a questão de que a bexiga está cheia, porque durante o dia você está com a bexiga cheia e não tem ereção. Né? Sim. Então, esse pico de testosterona ele ocorre ali de madrugada. Então, naquelas primeiras horas da manhã, né? Até falam que a melhor hora para fazer sexo é justamente isso. Você está tinindo. No final do dia, cara, esse nível já baixou um pouco mais, né? Ao longo dos anos, ao longo da vida, a gente tende a diminuir a produção natural de testosterona. Existem fatores que fazem com que a gente possa acelerar essa perda, né? Mas diferente da mulher, no homem não existe um equivalente da menopausa. Existe até o termo andropausa, né? Mas ele é equivocado. Por quê? Que até aquele podcast que eu te mandei lá, né? Muito que a gente legal, conversou lá. Que acontece? A mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma parada abrupta da produção dos hormônios femininos, né? Em um período ali de 1 ano, mais ou menos, ela cai praticamente a zero, baixa bastante. O homem demora muito tempo para diminuir a produção de testosterona. A partir dos 40 anos, a gente começa a diminuir isso gradativamente, mas, em média, por exemplo, você vai demorar quase 30, 40 anos para reduzir em 50% os seus níveis de produção de testosterona. Caramba. E ainda assim, você vai estar dentro dos níveis normais, tá?
Então, é isso que a gente precisa esclarecer. Então, olha que interessante. Você vai ter uma diminuição gradativa da produção de testosterona, mas não necessariamente abaixo de um nível que a gente chama de fisiológico. Daí porque a maior parte das vezes que o homem tem algum grau de disfunção sexual, de disfunção erétil, de impotência sexual, é muito difícil a gente correlacionar isso exclusivamente à questão do hormônio. E aí vem a questão de esclarecer essa primeira dúvida. Perfeito. É muito comum que o indivíduo venha com disfunção erétil, pensando que está com nível baixo de testosterona, querendo fazer reposição, alguma coisa assim, e às vezes a disfunção erétil dele está relacionada a excesso de peso, a dislipidemia, que são os níveis de colesterol, o estilo de vida, que é a questão do estresse, né? A falta de condicionamento físico, porque se o sangue não circula bem, se o coração não estiver bombeando bem, não vai chegar lá, né? Então as disfunções, ou as questões psicológicas, então as disfunções orgânicas, né, que compõem aí mais ou menos metade dos casos acima dos 50 anos, estão muito mais relacionadas a aspectos comportamentais, a outras condições crônico-degenerativas do que necessariamente ao nível hormonal. Nem é o corpo, não é a testosterona que está baixa. Na maior parte dos casos, não. Quando é isso, a gente identifica e evidentemente trata. Mas boa parte das vezes você não vai ter necessariamente essa relação direta. O que eu quero dizer que isso é muito difícil que um indivíduo de 40 anos tenha uma disfunção erétil porque está com nível baixo de testosterona. É mais provável que ele tenha isso, sei lá, porque ele perdeu o emprego, porque o cara está estressado, porque ele está entrando num quadro de depressão, ou porque ele está, por exemplo, acima do peso sedentário. Aí sim. Isso tudo acelera o câncer de próstata, né, doutor? Tem algum que acelera mais? Fala assim, então, na verdade, assim, são fatores que a gente chama que são agravantes, né? Por exemplo, o comportamento dietético, né, fatores externos, eles influenciam, sem dúvida nenhuma, o câncer de próstata. No mundo, qual é a população que tem menos câncer de próstata? São os orientais. O Japão, por exemplo, é onde você tem a menor taxa de câncer de próstata. Agora, olha que interessante. Se você pega um japonês nato, certo? Uma população de japoneses natos, leva para os Estados Unidos e submete aquele indivíduo às mesmas dietas e comportamentos que estão lá, depois de um tempo, esse comportamento ele se iguala. Ou seja, existe alguma coisa fora a questão genética, que é do meio externo, que a gente consegue influenciar a questão da dieta rica em gordura saturada, tudo aquilo. Mas para o câncer de próstata você não consegue isolar o peso disso individualmente, entendeu? É sempre uma soma de fatores. Então, para câncer de uma maneira geral, e não só o câncer de próstata, por exemplo, dieta que tem muito alimento muito processado, sem dúvida nenhuma influencia. Quando a gente fala de tumor de cólon, tumor do intestino, isso aí sem dúvida nenhuma se destaca como uma coisa muito importante. Caramba, tem muita coisa. Não, doutor, qual é a dúvida mais frequente que aparece no consultório? A primeira pergunta que eles fazem é assim, o cara chega com PSA, porque geralmente o paciente já chega com o exame, né? Estou com o exame alterado aqui. Primeira pergunta, esse exame PSA alterado, ele é câncer? Então, daí a mensagem mais importante. De novo, o PSA é um marcador para a próstata e não exclusivamente para o câncer. O que quer dizer isso? Ele identifica toda vez que tem alguma coisa alterada com a próstata. Essa coisa alterada com a próstata pode ser hiperplasia benigna, pode ser uma infecção de urina, pode ser uma prostatite, pode ser o fato do indivíduo 2 dias antes de colher o exame ter tido uma relação sexual, uma masturbação e ele não foi alertado, porque tem um preparo para você fazer esse exame, entendeu? Então a primeira coisa é saber isso, que o exame de PSA isoladamente não é diagnóstico de câncer de próstata. Daí porque é importante fazer o exame físico também. Porque o indivíduo às vezes, eu fiz meu PSA está normal. Olha que interessante, você tem até 20% dos pacientes que tem PSA normal e que tem câncer de próstata. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Fazendo toque, né? Refinando algumas estratégias que você tem de fazer diagnóstico. Hoje, por exemplo, não está evidentemente disponível para todo mundo, mas hoje você tem teste genético que você faz para homens na idade de vocês, por exemplo, em torno dos 40 anos, que tendo história familiar, a gente vai lá, pesquisa alguns genes, né? O BRCA2, por exemplo, se o indivíduo identificar, ele tem uma chance maior do que a população geral de desenvolver câncer de próstata, e esse indivíduo precisa ser vigiado mais de perto, entendeu? Então,
a principal dúvida que a gente esclarece é isso. O exame de sangue isoladamente, ele não serve para fazer o diagnóstico de próstata. Não é razão do indivíduo ficar desesperado achando que vai ter o câncer de próstata, né? Como eu conversei antes com vocês, assim, o PSA é como se fosse a luzinha que acende no painel do carro quando o tanque entra na reserva. É uma luz de alerta. Tirar aquela lâmpada não vai deixar o tanque cheio, né? Ou seja, existem hoje situações em que o indivíduo, por exemplo, pode baixar o PSA de maneira artificial, né? Alguns medicamentos que o indivíduo toma, o PSA baixa, mas não necessariamente isso anula o risco de você ter câncer de próstata. Resumindo, a gente não trata o PSA. Porque tem gente que chega assim, meu PSA é alto. Tá, mas a gente já fez o exame do toque, fez 2 biópsias, não tem nada. Fez ressonância, o cara não tem nada. Só o PSA que é alto. Então, meu amigo, você produz mais PSA do que todo mundo. Beleza, você está ali nos 5% da curva de Gauss. Não necessariamente eu preciso dar um remédio que reduza o PSA do indivíduo, porque o PSA não coça, não dói, não vai fazer mal nenhum para ele, é só um indicador. Perfeito. E doutor, quais são os sintomas do câncer de próstata? Assim? Ó, para quem nunca foi no médico, está nos ouvindo, assim, como é que é o amarelinho do painel do carro, né? Primeiro, e essa é a mensagem mais importante, nas fases iniciais o câncer de próstata ele não dá sintoma. Ele é silencioso, doutor. Não dá sintoma. Ele é silencioso. Igual a pressão arterial. E qual o sintoma da pressão arterial? Todo cardiologista vai dizer que na fase inicial, exceto em situações muito particulares, o indivíduo não vai ter sintoma. Tá? Quando o câncer de próstata dá sintoma, o que a gente costuma perceber? Sangramento na urina, tá certo? Às vezes, em alguns indivíduos em fase mais avançada, você vai ter dor óssea, né? Dor no corpo mesmo, porque a metástase para o osso produz muita dor, é um dos sintomas. Obstrução para o indivíduo urinar, né? Isso também acontece na hiperplasia prostática benigna, mas no câncer na fase avançada isso também acontece. E por que é assim? Porque o câncer ele cresce numa região periférica da próstata, que a gente fala, numa região longe da uretra. Então o indivíduo demora, o tumor tem que crescer bastante para ele comprimir o lugar onde passa a urina. Outra coisa, que às vezes as pessoas confundem muito, né, e é costume a gente receber esses pacientes no consultório, é paciente com dor ou sangramento anal, né? Apesar da gente fazer o toque para sentir a próstata ela não está dentro do canal das fezes, né? Não está dentro do reto, nada disso. Porque tem essa dúvida também. Exato. Tem, né? O toque a gente faz por ali porque é uma maneira da gente acessar. Porque, como eu falei, se a gente for pela frente, tem um pubis. Não tem como você chegar na próstata. Agora, quando você toca pelo ânus, você sente, né? Igual você sentir seu dente pela pele da bochecha, né? Então você sente a próstata, que está, na verdade, mais relacionada à bexiga, né? Mais próximo da bexiga, através da parede do canal anal. Mas sangramento anal, alteração para evacuar, geralmente está relacionado a problemas intestinais, né? A doença orificial, ou a doenças do intestino, ou até mesmo a tumores intestinais, mas não necessariamente a próstata. Então, geralmente, quando a próstata dá sintomas locais, são sintomas relacionados à parte urinária. E quando dá sintomas sistêmicos, geralmente está relacionado a dores ósseas, por exemplo, né? Fraturas espontâneas que podem acontecer também. Caramba, bastante coisa, né? E, doutor, minha última pergunta, da minha parte. Não, vai. Tem algum alimento que ajuda a prevenir câncer? Existe alguma na sua conduta que você indica? Tem... Você falou dos processados, diminuir, mas exato, tem alguma coisa que... Então, tem estudos de laboratório que mostram, por exemplo, que o licopeno, né, ele tem ali uma relação de proteção do câncer de próstata. O licopeno é uma substância que tem no tomate, né? Mais especificamente no extrato de tomate, não no tomate in natura, né? Mas eu te diria o seguinte, que de uma maneira geral, uma dieta sadia, uma dieta com pouca gordura saturada, uma dieta com bastante fruta, verdura, que a gente no nosso país consegue, né? Tirando o fator preço, mas no país tropical a gente consegue. É uma das coisas que a gente consegue com facilidade. Uma dieta com esse comportamento, ela ajuda. E não somente a dieta, todo um comportamento mais saudável que a gente possa desenvolver. Atividade física, lazer, né? Como a gente viu, a atividade sexual. Então, o indivíduo que se alimenta bem, que faz atividade sexual, que pratica algum esporte, ele está se protegendo não só em relação à maior chance de você ter um câncer de próstata, como em relação aos outros tumores, às outras condições que também matam, hipertensão, diabetes, né? Voltando àquela condição primária lá. E veja, mesmo fazendo tudo isso, o indivíduo teve câncer. Tá, mas você concorda que o indivíduo que está fisicamente bem, que tem um diagnóstico de câncer de próstata, ele vai ter um comportamento durante o tratamento diferente daquele que
já está mais para lá do que para cá, né? Tá toda arrebentada. Vai, soprou, caiu. Que para fazer, por exemplo, uma cirurgia de próstata tem que passar no cardiologista, tem que fazer um cateterismo, né? Tem que fazer um monte de coisa para ter condições de submeter a cirurgia. Então, estar fisicamente bem, mentalmente bem, de uma maneira geral, é um comportamento que, sem dúvida nenhuma, ajuda a evitar o câncer de próstata ou, pelo menos, a diminuir a chance dele aparecer. E mesmo quando ele aparece, faz com que o indivíduo tenha um desempenho melhor em relação ao seu tratamento. É melhor. Perfeito. Bom, e chegamos ao final. Pessoal, obrigado pela audiência. Eu queria só falar uma coisa antes de cortar, já cortando. Doutor, para os homens, assim como nós que estamos escutando hoje, ouvindo a gente, que você dá de conselho? Qual recado que você quer? Bom, você deu uma aula pra gente aqui, para todos os homens que estão nos assistindo. Com certeza, fantástico. Qual o recado aí, doutor, para o homem? O recado mais importante para os homens é o seguinte. Primeiro, não tenham medo de procurar ajuda, de buscar o urologista ou de buscar qualquer outro profissional, porque hoje a gente tem recurso para tratar diversas condições, né? Segundo, entendam que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida se submeter a essas condições que a gente tem, né? O exame de toque, por exemplo, né? Ele dura menos de 7 segundos, ele não dói, né? Então, e é uma coisa que você só precisa fazer uma vez por ano se estiver tudo bem com você, né? E terceiro, eu acho que a gente precisa, de uma maneira geral, mudar esse comportamento que o homem tem em relação à sua própria saúde. A gente precisa entender que a gente tem uma série de fragilidades e não tem problema nenhum em admitir que a gente é frágil. Essa mudança de cultura ela precisa existir desde pequeno. Perfeito. E admitindo que a gente é frágil, a gente pode pedir ajuda. E pedindo ajuda a gente consegue organizar melhor. Ficar calado, escondendo aquele problema, aquela dorzinha, aquele negocinho que você bota lá no fundo que não conta para ninguém, que depois explode como uma bomba, é preocupante. Por quê? Se você tem preocupação com a sua família, com o seu bem-estar, com a sua saúde, é isso que você precisa fazer. Você precisa se cuidar, né? A nossa expectativa de vida ela só cresce ao longo dos anos. Mas a gente precisa saber que vida a gente vai ter depois de 50, 60, né? Eu ouvi falar que agora que os 60 é o antigo 50, né? Tem um negócio 50, 40, adolescente. Isso. Mas a própria Organização Mundial de Saúde, né, mudou a definição de adulto jovem, né? Ela agora vai até os 50 anos de idade. Por quê? Porque você tem indivíduos com 50 anos de idade tendo uma outra expectativa. Na década de 60, né, a gente, sei lá, a expectativa de vida estava ali em torno dos 55 anos de idade. A gente já está batendo em 75. É bastante. E nos próximos 10 anos a tendência é aumentar. Então a gente precisa ter essa mudança de comportamento para que esses anos, depois de 60 anos de idade, eles sejam anos com qualidade. Porque senão a gente vai estar gastando, acumulando muito recurso, muito dinheiro, numa fase em que a gente é jovem e vai estar gastando todo esse dinheiro para arrumar tudo para arrumar depois, né? E eu não estou falando de questões estéticas, sim, né? De questões de performance, não. Estou falando de qualidade de vida mesmo, de você poder se sentir bem. Né? Tem coisa melhor do que você acordar bem disposto, respirar, conseguir comer, sentir o gosto da comida, né? Fazer suas necessidades. Conseguir amarrar o tênis. Conseguir amarrar o tênis, né? Então, sozinho, né? tudo isso é importante, né? Então, eu acho que a gente tem aí a chance de, em atividade como essa aqui, né, da gente estar conversando. Agradeço de novo aí a oportunidade da gente estar conversando de fazer isso. Eu estou dentro de uma área que é uma área de educação, em que a gente está formando novos médicos, né, seja na área de urologia, seja na área de cirurgia, seja como médico geral, porque dentro da São Leopoldo Mandic eu atuo, né, num pedaço lá do curso que a gente chama de internato, né, que são os 2 últimos anos, que é quando a gente fala assim, quando o aluno se arruma para virar médico, né? Agora vai, né? Tem que ir. Então é importante a gente ter esse tipo de diálogo, né? Porque assim, veja, extrair o conhecimento de um livro, de uma fonte mais dura de conhecimento e transformar isso em alguma coisa que a gente consiga conversar numa mesa como essa, num diálogo, é uma tarefa muito difícil. Isso não é fácil, né? Transformar conhecimento científico numa coisa que você pode utilizar no dia a dia, né? Transformar, por exemplo, o cara que entrou na indústria do petróleo, mas que conseguiu transformar isso numa caneta, que é uma coisa útil, né? Apesar de ser simples, né? E funcional, é o grande desafio para quem está na área de educação. Então, eu agradeço de novo a oportunidade que vocês estão dando para mim, especificamente, mas para todos os colegas da área de saúde, porque a gente transforma aquele diálogo duro, fechado, científico,
que a gente tem muitas vezes dentro do congresso ou dentro da academia, numa coisa absolutamente corriqueira, e tem que ser assim, né? Se o conhecimento ele não servir para você colocar na mesa do dia a dia, ele não serve. Fica guardado, né, doutor? O conhecimento tem que ser compartilhado. Exatamente. Tem um ditado que está comigo com ele que diz assim, doutor, não compartilhar conhecimento, experiência e oportunidade é um pecado capital. Então tem que compartilhar mesmo. Exato. Então acho que a gente precisa fazer isso, né? Então, para os homens, já que a gente está ainda fechando aí o Novembro Azul, né? Se você quer ser forte, se você quer... Seja tudo isso. Mas saiba pedir ajuda, saiba utilizar os espaços que você tem, seja dentro do sistema público, seja dentro do sistema privado, para que você possa fazer isso. E, como os colegas aqui já falaram, né? Evite a questão da automedicação, porque ela pode trazer efeitos que não são tão bons legal, assim, né? Não tão legais. É momentâneo, né? Exatamente. É trabalhar o dia a dia do médico, né? O tratamento. Se ele omite uma informação de medicamento, não vou falar pro doutor, senão ele vai puxar minha orelha. Poxa. Então, né? Então, pessoal, chegamos ao fim. Por favor, se já dá o like aí, né? Dá o like, não esquece, né, Júlio? Cumprimenta a gente aí. Faça sua inscrição, aciona as notificações e se você gostou muito, por favor, compartilhe para quem precisa receber essas informações. E doutor, nossa, gente, tivemos uma aula aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero o doutor discutir. Vai voltar mais, doutor. Perfeito. Gente, mais uma vez, obrigado. Namastê. Tchau, galera. Tchau.